Doutor Cristiano, você estava com a palavra e aí cortou aqui e retomou agora. Pois não, Excelência. Posso dar continuidade então às perguntas, doutor Palocci? Pode dar continuidade. Pois não. Doutor Palocci, eu perguntava ao senhor a respeito de uma colaboração premiada que o senhor firmou, ao que consta, com a Polícia Federal de Curitiba. Isso procede? Isso procede, até porque em relação a Curitiba, esse acordo de colaboração premiada foi firmado e foi divulgado pelas próprias instituições jurídicas. Então, eu posso confirmar que ele existe e foi homologado no TRF4. E nele, eu me comprometi essencialmente em dizer a verdade sobre aqueles aspectos que são de acordo ou outros aspectos de outras ações penais. E é esse compromisso que eu procuro exercer aqui. Não posso lhe falar sobre outras iniciativas, porque outros procedimentos estão em sigilo. Pois não. Nessa colaboração que o senhor fez com a Polícia Federal, o senhor recebeu benefícios? Não. O senhor não recebeu nenhum benefício? Eu previa benefícios que iriam ser decididos posteriormente pelos juízes. Que efetivamente veio ocorrer. O senhor foi beneficiado por redução de pena e mudança de regime. Eu não sei se beneficiado, porque eu fui condenado a 9 anos e tinha cumprido 2 anos e 2 meses de pena. Não sei se isso é um benefício. Mas há um impacto na pena que o senhor havia sido imposta ao senhor e também em relação a aspectos pecuniários. Isso é tratado no acordo? Sim. Pois não. Só pela ordem, o senhor permite, meu cliente é médico, nós somos juristas, né? Com certeza. Essa questão patrimonial especificamente não foi tratada na decisão da semana passada do TRF4. Pois não. Deixar claro isso. Obrigado, agradeço o esclarecimento. Doutor Palocci, nesse acordo que o senhor fez com a Polícia Federal, que foi homologado pelo tribunal recentemente, o senhor tratou em algum momento de tema relativo à medida provisória? Eu não posso lhe dar a resposta, Excelência, porque o conteúdo desse acordo, embora a existência dele tenha se tornado público, o conteúdo desse acordo está em absoluto sigilo. Mas eu digo que se os juízes dessa causa e a promotoria solicitar informações desse acordo e a justiça do segundo grau da segunda região, da quarta região, resolver informar, eu não me oporei a que essas informações sejam prestadas. Certo. Eu vou fazer juntar depois aos autos, mas existe aqui um anexo, doutor Palocci, do seu termo de colaboração. O senhor se recorda de ter feito esse depoimento durante a sua colaboração? Eu vou exibir, Excelência, a testemunha e depois anexo aos autos, porque é um termo de depoimento que foi tornado público pelo doutor Sérgio Moro durante as eleições. Então é um documento já conhecido, que foi tornado público, repito, pelo doutor Sérgio Moro durante as eleições e que agora eu exibo aqui a testemunha. Tudo bem, doutor. Doutor Ricardo? Pois não. Eu sou advogado da testemunha, não sou nem parte no processo. Então eu queria saber se o senhor me concede a palavra como defesa técnica da testemunha para fazer um esclarecimento de 30 segundos. Como foi pontuado pelo doutor Frederico, os fatos que são objeto da denúncia, em razão da qual nós estamos fazendo a sentada de hoje, não foram tratados em nenhum dos acordos firmados pelo Antônio Palocci. Eu queria só fazer esse esclarecimento, até para que a defesa possa ser melhor exercida pelos meus colegas aqui hoje. Doutor, mas deixa o doutor Cristiano fazer as perguntas, e o que for confidencial, aí o doutor Palocci não responde, porque aí já está no termo de confidencialidade, mas eu entendo que ele justamente está questionando sobre a credibilidade do testemunho, como ele já havia questionado na contradita, e ele tem o direito de explorar essa questão sim, tá? Claro, com o meu esclarecimento eu não quis me opor a nenhum questionamento, muito pelo contrário, só quis contribuir para
que as defesas possam ter a real dimensão de algumas questões que foram postas aqui processuais. Sim. Ricardo, só quis contribuir com o trabalho. Tá, mas ele está dentro da linha defensiva que ele está adotando, tá? Eu agradeço ao Dr. Três esclarecimentos e tomarei todo cuidado para que não haja nada fora do objeto da ação que tenha relação exclusivamente ao Dr. Palocci. Dr. Palocci, o senhor reconhece, o senhor vê como legítimo esse termo, o senhor subscreveu esse termo durante a sua colaboração? Eu acredito que sim. É com a ponta aqui, né? Isso. Eu acredito que sim. Eu gosto, eu estou tomando conhecimento da Tacoca agora, mas acredito que seja o documento. Essa assinatura final aqui, o senhor? Pois não. Dr. Palocci, nesse termo específico, o senhor é acompanhado por um depoimento que eu também exibo ao senhor, pedindo que o senhor verificar se também subscreveu esse depoimento. Não posso ler todo o documento agora, mas me parece. O senhor reconhece sua assinatura? Minha assinatura sim, como vendo a sua mão, eu confio na sua pessoa também. Eu senhor não traria um documento jamais de uma origem duvidosa. Então, eu acredito que seja um documento sim. Pois é. Da minha colaboração, um dos documentos. Certo. Nesse depoimento, Dr. Palocci, o senhor fez aqui referência a respondendo a perguntas da autoridade policial a assuntos que tramitavam no Congresso Nacional e também a medidas provisórias. Então, eu gostaria só de refazer aquela pergunta para dizer, o senhor se recorda de ter tratado do assunto medida provisória em termos de colaboração premiada? Então, a minha resposta precisa ser formal. Se meu advogado entender diferente, que eu faça, mas eu não posso falar do conteúdo da minha resposta. Estou proibido pela legislação de falar sobre o conteúdo. Certo. E repito que o senhor juiz, o doutor Ricardo, o senhor procurador, solicitarem informações sobre os termos de minhas colaborações, eu não colaborei a que ele seja cedido. Da mesma forma que eu pediria, só para esclarecer o Dr. Tracy, com a mesma liberdade, que esse é o depoimento que foi tornado público pelo Dr. Sérgio Moura. Então não é um documento sigiloso, é um documento público, inclusive, que consta em veículos de imprensa, etc. Por isso que eu estou fazendo as perguntas, tomando cuidado de não trazer aqui nenhum documento que esteja protegido pelo sigilo. Mas eu vou além. O senhor me disse que não vai responder, não pode responder se tratou do assunto medida provisória na sua colaboração. Eu acho que o advogado deixou claro que sobre esta medida provisória que estamos tratando aqui, não. Certo, mas o senhor tratou do tema medida provisória. Eu passo a resposta ao meu advogado. Eu estou proibido de me referir ao tema da minha colaboração. Doutor Ricardo, eu vou fazer um esclarecimento a Vossa Excelência, também ao Dr. Palocci, ao Dr. Tracy, porque essa especificamente é a dificuldade quando nós ouvimos colaboradores ou delatores como testemunha. Porque se é testemunha, a testemunha tem que responder sobre todas as perguntas que lhes foram feitas. Então não há uma opção da testemunha, sobretudo em relação a um documento que não tem sigilo, um documento tornado público. Então eu pediria a Vossa Excelência que encaminhasse a questão na medida em que eu respeito a posição do Dr. Palocci, respeito a posição do Dr. Tracy, aqui cumprindo o seu dever, mas é uma questão importante para a defesa e que não está sendo respondida pela testemunha. Dr.
Doutor Paulo, você pode responder a pergunta, tá? Realmente, eu acho que há um prejuízo para a defesa. Embora o senhor tenha afirmado esse termo de colaboração premiada, mas o senhor falou que um dos temas foi essa questão da medida provisória, não é isso? Cumprimento de medida provisória? Se me permite a palavra, o tema medidas provisórias é muito amplo, né? Porque, afinal, o doutor Palocci, ele participou do governo durante 8 anos do ex-presidente Lula e foi da Casa Civil da presidente Dilma Rousseff. Tramitaram durante esse período centenas de medidas provisórias, sendo que, obviamente, que o tema medidas provisórias foi objeto do acordo de colaboração firmado pelo Dr. Palocci. Sobre, especificamente, a MP 471, o Ministério Público teve a oportunidade de fazer os questionamentos, fazer as perguntas. É a ocasião em que o Dr. Palocci respondeu tudo que sabia a respeito do que foi perguntado. Eu não entendo a ponderação do Dr. Cristiano, porque existem outros temas em investigação que abrangem o período do governo e que eventualmente ainda podem subsidiar medidas cautelares, novas etapas investigatórias que são devidamente albergadas pelo sigilo. Né? Muito claro. Eu entendo a preocupação de Vossa Excelência, Frederico, mas eu já adianto, para tranquilizar Vossa Excelência, que eu não vou me aprofundar e não quero interferir em nenhuma eventual investigação que diga a respeito a esse tema. A minha pergunta, ela é muito objetiva e eu já adianto. E o doutor Palocci respondeu afirmativamente que o tema medidas provisórias faz parte do acordo de colaboração. O tema, assim, genericamente falando... Eu só queria que o doutor Palocci pudesse confirmar aqui, eu não ouvi, mas com essa clareza de Vossa Excelência, mas, doutor Palocci, o tema medidas provisórias foi tratado na sua colaboração? Eu perguntaria se Sua Excelência, senhor juiz, permita que eu responda. De forma genérica, sim. De forma genérica? Então, de forma genérica eu digo sim. Pois não. Era só esse esclarecimento. Está ótimo. Doutor Palocci, apenas para concluir essa etapa da audiência, o senhor, na medida em que o senhor tratou do tema medida provisória na sua colaboração, o senhor sabe, o senhor foi advertido pela autoridade com a qual o senhor firmou esse acordo que o senhor poderia perder os benefícios que lhe foram dados se houver alguma não confirmação da sua delação. Isso foi advertido ao senhor. Sim. Pois não. Indo para outro tema. Só fazer um esclarecimento, Excelência, porque a pergunta do doutor Zanin, com todo o respeito, dá a entender que se o colaborador não confirmasse a tese de investigação, ele perderia benefício. Não é isso ao que ele se obrigou, é a dizer a verdade. Doutor Tracy, eu vou insistir, porque na verdade eu respeito imensamente o trabalho de Vossa Excelência, mas nós estamos ouvindo o doutor Palocci. Claro. Então, eu sei que Vossa Excelência dá toda a assessoria jurídica de maior qualidade ao doutor Palocci, mas eu gostaria de pedir que ele respondesse essas questões, porque ele foi arrolado pelo Ministério Público, e agora seria importante que ele pudesse responder as perguntas da defesa, respeitando, mais uma vez, o trabalho. Doutor Palocci, indo a um outro assunto, o senhor já tratou desse tema aqui quando respondeu a pergunta do meu colega, mas apenas para ficar claro, o senhor tem presente um encontro com o Dr. Mauro Marcondes em uma oportunidade. Que eu me lembre, uma apenas. Não, uma conversa pessoal. Certo. Provavelmente eu devo ter estado umas 3 ou 4 vezes nas reuniões mais amplas com o Fábio, onde ele deveria, é provável que ele esteja presente. Certo, mas o senhor não tem essa certeza. Não, tenho quase certeza. Ele era um dos diretores da Anfávia, ele participava das reuniões quando eu falei reunião da Anfávia. Tenho certeza que eu ouvi em algumas reuniões dessas. Mas só a 2, vamos dizer, só me lembro dessa, na sala dele na Anfávia.
Certo. O senhor, pelo que eu entendi, o senhor não conheceu nem o escritório do Dr. Mauro, Não. e nem ele foi ao escritório do senhor. Não. Certo. Nesse encontro que o senhor fez na Anfávia, o ex-presidente Lula estava presente? Não. Certo. Então, eu posso concluir que o senhor nunca presenciou uma conversa entre o Dr. Mauro Marcondes e o ex-presidente Lula? Não posso te afirmar, acredito que não me lembro. Pois não. O senhor fez referência a uma conversa que o senhor disse ter ocorrido com o ex-presidente Lula, que teria tratado desta medida provisória 471. Quem mais estava presente nessa conversa? Só eu e o presidente Lula. Só o senhor e o presidente Lula. Não tem nenhuma testemunha que o senhor possa dizer que presenciou aquilo que foi dito? Não. Quando o senhor esteve com o Luiz Cláudio, quem mais participou dessa reunião com o Luiz Cláudio? Só ele e eu. Não tem nenhuma testemunha também em relação àquilo que foi tratado, supostamente, entre o senhor e o Luiz Cláudio? Eu agradeço, Dr. Palocci. Não tem mais perguntas, Dr. Ricardo? Tá bom, Dr. Cristiano. A defesa de José Ricardo da Silva tem questionamentos? Sem perguntas, excelência. Defesa de Alexandre Paes dos Santos. A testemunha não disse nada a respeito do Alexandre, portanto não tem nada a perguntar. Paulo Arantes Ferraz, a defesa. Vencedor, excelência. Carlos Alberto de Oliveira Andrade. Uma pergunta, excelência. Boa tarde, senhor Palocci, eu sou Paulo Oliveira Andrade, sou advogado do Dr. Carlos Alberto. O senhor se referiu no seu depoimento... Não estou vendo o senhor, se pudesse falar. O senhor não está no foco. Tá. Qual a câmera lá? Estou vendo, mas não estou vendo. Ali, ó. Peraí, doutor Palocci, ele vai... Paulo, Ah, pronto, agora sim, agora estou vendo o seu lugar sem o senhor. Estou voltando. Obrigado. Me vê? Claramente? Estou vendo aí. Tudo bem com o senhor? Eu tenho breves perguntas para fazer ao senhor. O senhor... Qual o seu nome, por favor? Paulo Emílio Catapreta. Raul. Sim. O senhor se referiu a este encontro, contato pessoal que teve com o senhor Mauro Marcondes, e disse que esse encontro ocorreu na sede da Anfávia. Isso. O senhor também disse que a esse tempo o senhor era deputado federal. Isso. E disse também que Mauro Marcondes teria afirmado ao senhor ser representante da CAUA. É só para esclarecer esse ponto. Eu pergunto se essa qualidade de representante ele disse ser limitada à representação dos interesses da CAUA na própria Anfávia. Não percebi que ele tentou fixar nenhum limite a isso. Ele apenas me informou. Mas ocorreu na sede da Anfávia. Na sede da Anfávia. O senhor também nos diz, eu queria perguntar se o senhor se recorda de um fato. O senhor disse que ao tempo da edição da medida provisória 471, o senhor o senhor exercia o mandato de deputado federal. O senhor se recorda que houve uma cerimônia de assinatura dessa medida provisória 471? Não me recordo. O senhor saberia dizer se isso foi na Bahia especificamente? Não me recordo. O senhor se reportou aqui também que o relator dessa medida provisória, quando tramitou perante a Câmara dos Deputados, foi o deputado João Aleluia, não é isso? José Carlos Aleluia. José Carlos Aleluia. José Carlos Aleluia. O senhor sabe dizer de que estado que ele era? Ele é do estado da Bahia. O democrata do estado da Bahia.
O senhor nos disse também que no trâmite dessa medida 471, o senhor sabe dizer que não havia, o senhor não percebeu nenhuma forma de dissenso no âmbito do parlamento, nem na Câmara e me parece também que nem no Senado, pelo que o senhor disse. O senhor teve notícia se havia algum tipo de dissenso na fase de tramitação no Executivo entre as partes que estavam entre as pastas? Não sei me dar informação sobre a tramitação no Executivo nessa época, porque nessa época eu atuava no Legislativo. Em algumas situações eu fui chamado a atuar como legislador no âmbito de discussões no Executivo, mas não ocorreu no caso dessa medida provisória. Não teve nenhuma notícia de dissenso? Não. Qual dissenso? O senhor conhece o senhor Carlos Alberto? Conheço. O senhor se lembra que ano o senhor conheceu o senhor Carlos Alberto? Quando eu conheci? Que ano, pelo menos? Provavelmente 2008. Provavelmente. O senhor se recorda que cargo ou mandato o senhor ocupava esse tempo? O senhor deputado. Deputado federal. Quando eu era ministro da Fazenda, eu não o conhecia, eu lembro disso. Quando eu era deputado, eu o conhecia, então devo ter conhecido o senhor Carlos Alberto em torno do ano de 2008, provavelmente. Eu quero agradecer, senhor Paulo. Se eu não tenho mais perguntas, eram essas considerações. Sem mais perguntas. Ok. A defesa de Gilberto Carvalho tem questionamentos? Excelência, em que pese os esclarecimentos que foram gentilmente prestados pelo Dr. 3, a defesa de Gilberto Carvalho, diante da dúvida que ainda resta de informação clara a respeito da existência ou não de relato de colaboração premiada do senhor Palocci a respeito dos fatos objetos dessa ação penal, não se sente em condições de fazer pergunta à testemunha. Portanto, eu reitero o meu pleito de expedição de ofício à Procuradoria-Geral da República para que informe se há ou não anexo ou menção na colaboração premiada da testemunha sobre os fatos tratados nessa ação penal, e me reservo o direito de, eventualmente, caso essas informações venham aos autos, requerer a requisição da testemunha, caso seja necessário. Está indeferido por hora o pleito de ofício. Se o senhor demonstrar realmente a necessidade de requisição, então o doutor Valisnez vai avaliar isso aí, já que eu vi nesse caso aqui. Tá? Tem mais questionamentos pela defesa? Ministério Público também não tem questionamentos. Doutor Palocci, obrigado pela presença. Tá? Agradeço aí a todos aí de São Paulo, doutor Cristiano e os demais advogados. Está encerrado. Tá? Muito obrigado, doutor. Estou à sua disposição. Tá? Professor João Batista Grugis. Eu acho que está meio-dia agora, vamos parar, né? Mas você consegue conexão com São Paulo depois? Ele está em São Paulo? Não, o doutor João está aqui. Está ele lá. Aqui, vamos ver se tem algum voo ou se... Ele é daqui? Ele é daqui, doutor. É que a defesa, o doutor Cristiano Zanin pediu para acompanhar aqui em São Paulo. Doutor Cristiano, pensando aqui, e as demais defesas que estão em São Paulo, a gente fazer uma pausa para o almoço, né? E depois a gente continua por volta de 1h30, pode ser? Ou está muito apertado? Da minha parte não há problema nenhum. Né? Tudo bem aqui? Pois não. Pela ordem, Vossa Excelência, eu estou acompanhando o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e eu não sei se ele consegue ficar no período da tarde, porque ainda há uma testemunha de acusação para ser ouvida, né? Então eu indagaria a Vossa Excelência se vai haver o adiamento, se Vossa Excelência vai parar para o almoço. Olha, ele é testemunho de defesa, não é isso? Bom, tem ainda o João Batista, eu não vou prosseguir com a audiência agora. Ele não pode ficar no período da tarde, não é isso? Ele está vindo, ele está chegando de um compromisso médico que eu tinha avisado a sua assessoria. E eu não tenho certeza que ele possa ficar até o período da tarde. Eu precisaria consultá-lo. Por isso indago a Vossa Excelência qual é a perspectiva. A ideia é prolongar a audiência no período da tarde. Exatamente. Parar agora,
parar para o almoço, a gente voltaria aí o Mineiro, às 14 horas, vou conversar aqui, e aí a gente ouviria o ex-presidente Fernando Henrique já logo em seguida, né? Depois da testemunha de acusação, né? Pois é, a da acusação concordem, ouviram antes, até pela questão da idade, né? Sem nenhum problema. Isso então, desculpe, Excelência, por volta de que horas? Porque eu vou checar e aí faço... A defesa, o Ministério Público se opõe? O Ministério do Trabalho se opõe, Excelência. A da ordem de oitiva das testemunhas do processo penal. Ele vai ser ouvido em primeiro lugar, depois eu ver se há prejuízo, então. Quando a gente chegar então às 14 horas, ele vai ser ouvido em primeiro lugar, até por uma questão de idade. E aí depois... se Vossa Excelência me permitir, eu vou apenas checar se há essa disponibilidade, senão eu justifico e peço a redesignação da oitiva dele para uma outra data. Veja então, se ele puder ficar à tarde, né, mas se não realmente for imprescindível, eu ouço em primeiro lugar e depois eu vejo se há prejuízo e a gente remarca isso aí. Doutora, só um minutinho. Com todo respeito, não há nenhuma justificativa plausível para a inversão da ordem do processo. O Código de Processo Penal... Não, mas independente da nulidade, eu discordo, eu já ouvi... Eu posso acabar? Da testemunha de defesa? Posso, me permite a parte? Doutor, essa matéria está sedimentada. O Código de Processo Penal é claríssimo, absolutamente claro, não há o que discutir. Testemunhas de acusação encerradas, posteriormente as de defesa. Verdade. Não há nenhuma justificativa, absolutamente nenhuma, nem de idade, nem de saúde, absolutamente nenhuma prevista no Código de Processo Penal. Verdade. Eu entendo o pleito da doutora, mas vou lá... Doutor Marlos, acho que meu pleito não foi bem compreendido. Eu jamais pedi que houvesse uma inversão na ordem. Melhor assim. Quero entender a perspectiva da oitiva, porque era para as 9h30, e eu não sei se ele terá disponibilidade para ser ouvido no período da tarde. Eu não pedi inversão processual. Apenas Obrigado. Foi assim que eu entendi. Obrigado, doutor. A senhora entendeu a controvérsia aqui. Realmente ele teria que ser ouvido depois. Se ele puder esperar, seria melhor. Mas se realmente for... Isso é minha indagação, Excelência. Se for preciso, eu ouço em primeiro lugar e depois avalio se vai ter algum prejuízo ou não. Mas eu quero ouvir o... Pela ordem, vai ter outra audiência também amanhã aqui na Justiça Federal de São Paulo por videoconferência com Brasília. Mas aí seria impor um ônus desnecessário para a testemunha, né? Se ele pudesse, não, eu só tô dando uma... Excelência me permitir, Excelência, eu vou consultar e volto a falar com Vossa Excelência e eventualmente faço um requerimento de adiamento, tá certo? Tá bom. Mas agradeço muito a sua atenção, então. Tá bom, então, tá. Muito obrigada. Cadê o João Batista? Doutor João, já está no horário de almoço. Eu vou indagar o senhor, a gente vai dar uma parada e retoma às 14 horas. Perfeito? Então, 14 horas a gente retoma, tá? E aí vai ser decidido essa questão. Tá? Mas, doutor, só voltando lá, tem precedente do STJ que é nulidade relativa. Eu vou continuar, né? Não, eu respeito a decisão do Vossa Excelência, eu só não entendo, porque eu não vejo a fundamentação e a gente não seguir a ordem processual, só isso. A fundamentação é essa aí, impossibilidade, né?